tudo mais. Aí a explicação, acho que tem vários pontos aí que a gente pode colocar como motivo desse Corinthians talvez um pouco diferente do que o torcedor corintiano gostaria de ver. É bem por aí, Luciano. E fica claro, a partir do jogo de ontem contra o Fluminense, que isso se tornou um modo de sobrevivência do Silvinho. De sobrevivência, não, nem dizendo no cargo, mas de conseguir tirar algo dessa equipe que, ao seu modo, pelo estilo Silvinho, que a gente viu, das ideias, da discussão, do que ele prometeu entregar ao Corinthians, pelo menos nesse início de caminhada, não vai dar, que é de ser um time técnico, ser um time agressivo, ofensivo. O Corinthians de hoje não tem essas características, por elenco, por jogadores, mas é muito difícil, por mais que se tenha boa vontade do treinador, fazer desse time um Corinthians envolvente, um Corinthians que consiga controlar toda uma partida. E mesmo dominante no primeiro tempo, o Corinthians até com uma boa intensidade de jogo contra o Fluminense, no segundo, parece que é quase um vício de entender que as próprias limitações, o Corinthians teria condições de vencer o jogo, o Corinthians tinha até a condição favorável depois de ter um homem a mais em campo, poderia jogar de forma mais confortável no contra-ataque, explorar mais a velocidade, mas daí é muito de entrar a falta de confiança do momento, a falta de alguns jogadores que ainda não... A gente tem o caso do Gustavo Mosquito, mas hoje é exceção. Quantos jogadores do Corinthians não podem render mais? Têm rendido abaixo do que são capazes? E talvez até as lideranças, jogadores mais importantes desse time, estou falando de Cássio, de Fagner, de Gil. Então, falta ao Corinthians conseguir extrair o melhor desses jogadores. Não estou dizendo que o Corinthians tem um grande elenco, o Silvinho com esse elenco vai conseguir praticar um bom futebol. Mas ainda assim, o Corinthians nessas condições, se a gente olhar ali no papel, procurar jogador por jogador, dá para montar um time titular muito competitivo, um time titular de respeito, um time que não seja para brigar contra o rebaixamento. Por mais que a gente sabe que as condições sejam adversas, o Corinthians pode fazer mais. Mas acredito que nesse primeiro momento o Silvinho está tentando buscar confiança, de não perder, de tentar fazer uma sequência invicta, uma sequência com poucos gols, e nesse caminho vai deixar escapar oportunidades como a de ontem, que claramente tinha um jogo para vencer, um jogo de 3 pontos, mas que por ainda não ter atingido esse estágio de confiança, o Corinthians do Silvinho ainda prefira ser pragmático, prefira administrar um resultado de empate e ir construindo aos poucos. É um caminho arriscado, porque a gente sabe que a paciência do torcedor tem sido testada a todo momento, mas aparentemente é o caminho que o Corinthians do Silvinho escolheu. Ser pragmático, objetivo, ainda que isso custe alguns pontos pelo caminho. Pois é, né? O Corinthians que estava ganhando, foi isso que o Breiler disse, né? Tava ganhando, para quem não assistiu a partida, o Corinthians estava ganhando a partida com o gol do Jô ali, fez 1-0 e mesmo com o jogador a mais, no segundo tempo levou o empate de um ex-jogador do Corinthians, que é o Casares, que fez o gol aí do Fluminense. Aliás, uma situação dessa, com certeza, não tem técnico que fique feliz. Pois é, a palavra é triste aí pro Corinthians, né? Agora o Corinthians é o 11º, né? O 11º aí na tabela de classificação, essa é a situação atual aí do Corinthians. E o campeonato é longo, mas pelo menos pelo que deu pra perceber até agora do Corinthians, tem um cara ali que, olha, ali tá fazendo a diferença nesse time do Corinthians e o nome dele é Gustavo Mosquito. Tá aí, ó, o Mosquito. É ele mais 10? Será que é isso mesmo? Saiba você que ele participou nada mais nada menos que 83,3% dos gols do Corinthians na era Silvinho. Por exemplo, ontem, gol do Jô de pênalti. Quem sofreu o pênalti? Foi ele, foi o Gustavo. 2-1 contra o Sport, cruzou pro gol do Maidana. Olha só, contra o Red Bull Bragantino, assistência pro gol do Rony. No empate contra o Palmeiras, assistência pro gol do Gabriel. E contra o América Mineiro também sofreu pênalti. Aliás, o que ele sofre de pênalti não é brincadeira, né? O cara sofre bastante pênalti. Ô, Pedro, me fala uma coisa.
é Gustavo Mosquito mais 10? É isso mesmo? Porque a gente vê talvez uma dependência, não sei se é esse exatamente o melhor termo, mas o cara faz uma diferença, ou então pelo menos pelos números está fazendo uma diferença gigantesca nesse Corinthians que tem muita dificuldade aí de alcançar os seus resultados. Ô Luciano, você me permite colocar Mosquito, Jô e mais 9? Acredito que sim. Aliás, depois do é azul, é verde, que cor que é aquela? O Jô, meu amigo, ó, foi que foi, hein? Para mim é Gustavo Mosquito, Jô e mais 9. Isso quer dizer que o time é brilhante? Que o Jô repete a fase que ele já teve de seleção brasileira, de 2017? Não. Mas esse Corinthians, se por um lado entristeceu o Silvinho e obviamente deixou frustrado o torcedor que viu seu time com um a mais durante boa parte do segundo tempo e não conseguiu criar, ele já é um pouco diferente daquele Corinthians que algumas rodadas flertava ou discutia se ia ter fôlego, porque qualidade técnica exatamente não é das melhores, se iria ter ao menos algum encaixe para escapar de uma briga com o rebaixamento. Então acho que essa realidade já começa a ser virada, a página começa a ser virada quanto a isso, está ali onde eu imagino para esse time, nesse momento de campeonato, um meio de tabela, e pode ter alguma margenzinha para crescer pela organização. Ontem, obviamente, tem a frustração de não criar com um jogador a mais, tem a frustração de não conseguir se impor após o gol de pênalti, ver o Fluminense dominar as ações, mas tem algumas coisas interessantes, e por isso que eu falo o Mosquito mais uma vez. Temos sido quase repetitivos aqui ao elogiar o Gustavo Mosquito, né? É sempre o Gustavo Mosquito a pauta positiva do Corinthians, e deve ser, mas agora eu começo a ver um Jô entregando, um Jô ciente das suas limitações, mas ciente também do que pode fazer dentro disso. Um Jô que volta a ser uma referência, um Jô que consegue sair um pouco mais da área e fazer o time jogar, um Jô que consegue voltar a exercer um papel principal e, obviamente, também auxiliado pelo Mosquito nesse time do Corinthians. Então, acho que caminha um pouco por aí, Luciano. Não tem motivo para desespero, tem sim a frustração, mas tem uma mínima evolução quando a gente olha para um mês atrás, talvez, e começo a imaginar com o Jô, com o Gustavo Mosquito, e tem também uma linha defensiva que muita gente já conhece, tem o Cássio lá atrás, o Fagner na direita. Agora entender quando joga com a bola contra times um pouco mais inferiores, com o Cantígio, quando joga talvez imaginando sem a bola, plantado ali com 2 volantes de marcação. Então acho que o Corinthians começa a ganhar uma cara. Se não é a cara sonhada pela torcida, já é uma cara um pouco mais, digamos, bonita, né? Provida de um pouco mais de qualidade. Acho que vai ter um teto, porque tem uma limitação do elenco, como a gente pôde ver ontem, mas começa a entregar um pouquinho mais. Não pelo jogo de ontem, mas pela evolução da última semana dos últimos jogos, Luciano. É isso, né? Olha só, o São Paulo, vamos falar um pouquinho do São Paulo Futebol Clube também, né? E agora fica aquele momento do torcedor São Paulino que já... Eu acredito, não sei, mas assim, eu tenho um primo São Paulino, muito São Paulino, e eu acredito que ele já nem começou o campeonato. Muito São Paulino. Tem muito campeonato pela frente. E esse meu primo falou assim, eu já larguei mão. O título do Paulista não serviu de nada, eu já larguei mão. Rodrigo Bueno, já pode receber críticas esse argentino aí, técnico do São Paulo, porque era justamente uma brincadeira aí que o torcedor São Paulino ouvia bastante, né? Vocês ganharam o Paulista, mas calma,